Tivemos um decisivo apoio dos Estados Unidos à institucionalidade e à democracia brasileira em momentos de sobressalto. Eu mesmo, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, estive com o encarregado de negócios americanos, tive muitas vezes, mas em 3 vezes eu pedi declarações dos Estados Unidos de apoio à democracia brasileira, uma delas do próprio Departamento de Estado, e acho que isso teve algum papel, porque os militares brasileiros não gostam de se indispor com os Estados Unidos, porque é aqui que obtêm os seus cursos e os seus equipamentos. Tem gente que trai o país nas sombras. O Barroso fez no story do Instagram com filtro de Harvard e hashtag missão cumprida. Mas aí veio o Mike Pence, ex-funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos e atual pino de granada do sistema. O cara foi na Comissão de Relações Exteriores da Câmara e soltou: a CIA, através de ONGs de fachada, financiou censura, checadores de fatos e interferiu diretamente nas eleições brasileiras. O panorama, que está disponível publicamente no site foreignassistance.gov, os volumes de recursos que fluíram para o Brasil, tanto antes quanto depois do mandato do presidente Bolsonaro. Então, nós vimos aqui um aumento significativo de recursos entre 2019 e 2023, coincidindo com o período do presidente Jair Bolsonaro. Então, nós vemos uma duplicação do volume de recursos, atingindo 68 milhões de dólares em 2019, quando o Bolsonaro assumiu o governo, ou seja, uma duplicação do volume de recursos assim que Bolsonaro assumiu. Anteriormente, esses volumes jamais excederam 46 milhões. Então, nós temos aqui o maior volume de recursos gastos pelos Estados Unidos no Brasil, assim que Bolsonaro assumiu. Então, nós vemos aqui um total de 87 milhões de dólares, quase 3 vezes o volume em meados do mandato do presidente Bolsonaro. E, após o fim do mandato, uma redução de volta aos valores normais. Então, esse é a base de dados de gastos públicos. Então, o que eu estou tentando enfatizar aqui é que não é que o governo americano acreditava que, quando o Bolsonaro ganhou a eleição, que o Brasil precisava de 3 vezes o volume de ajuda. Não é isso. O que foi feito é 3 vezes o volume de recursos foram gastos para desenvolver os recursos, os ativos que seriam utilizados para atacar o governo. Antes de continuar esse relato, eu gostaria de colocar alguns fatos, conforme reportados, antes que eu passasse a adicionar meus próprios relatos. Então, é bem conhecido que a administração do presidente Biden interferiu na política brasileira. E na primeira declaração conjunta entre o presidente Biden e o presidente Lula, em fevereiro de 2023, vemos aqui uma discussão da relação entre Brasil e Estados Unidos. Mas talvez o público não tenha reparado que eles reafirmaram a intenção de reforçar a resiliência social contra a desinformação. E aí nós temos o presidente americano prometendo ajudar um governo estrangeiro a controlar suas fontes de informação. Então, aqui na estratégia integrada do Departamento de Estado para o Brasil, um documento público publicado 5 meses antes da última eleição brasileira, destacando aqui a desinformação em mídias sociais como algo que o Departamento de Estado americano e o USAID iriam proporcionar recursos, volumes para capacitação, o que significa treinar, prover recursos, fortalecer como instrumento, capacitar, instrumentalizar por parte do governo americano. Então, eu tenho aqui, nessa estratégia integrada para o Brasil, o Departamento de Estado de Joe Biden, o objetivo, fortalecer instituições democráticas. Traduzindo, são ativos do Departamento de Estado americano. Dólares americanos para apoiar organizações no Brasil. Nem em Narcos a gente viu algo tão explícito. O Ben citou nomes, datas, grana, contratos e até os bastidores da farsa democrática. As agências tipo Lupa, Aos Fatos e até a Abrage viraram, nas palavras dele, marionetes financiadas pelos americanos. Uma espécie de show de Truman, só que com checagem e censura em vez de câmera escondida. O TSE coordenou uma rede de organizações de verificadores de fatos, né, da coalizão de verificação de fatos, coordenando entre si e os EMBs, né? É aquele programa Fato ou Boato ao qual se referiu o ministro Barroso. Eles são parte do
da rede de órgão de gestão das eleições, ou seja, o TSE, né, para a censura de informações. Fato ou fake? Um dos 9 verificadores de fatos que nós vimos anteriormente. Também na base de dados, né, do CEPS, trabalhando em parceria com o CEPS. Note that clearance will be done by journalists from G1, Então, Globo, temos o envolvimento de jornalistas do G1, o Globo, Globo News, TV Globo. The US government censorship network seems to really like Então, Globo. essa rede de censura gosta muito da Globo. They're listed Das organizações all Globo. here. Estão todos aqui na We'll lista. have more on Globo later. Já vamos falar mais sobre as organizações Globo. Radar, Radar, another US government censorship project. outro projeto de A censura project which uses a do combination governo americano. algorithms Um and projeto manual que research to find usa posts uma related combinação to de free speech over a wide algoritmos variety of social media para platforms in Brazil. identificar postagens em uma série de plataformas no Brasil. Então, é possível então mapear o fluxo de desinformação e fazer previsões. Então, os agentes alimentam dicas linguísticas para identificar eventos de desinformação. Então, relacionados a narrativas falsas e pontuação abaixo de 5, provavelmente sendo desinformação. Então, aqui nós temos algoritmos de censura utilizados na rede de censura. Então, ITS Rio, currícula para questões de desinformação. É o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio, que é um TSE Court Disinformation Flagging Partners. dos Yet another parceiros one. de The mission of the identificação de Institute of desinformação do Technology and TSE. Society Então, is to esse ensure that Instituto Brazil de and the Tecnologia Global e South Sociedade respond tem o creatively and objetivo appropriately de fazer com que o Brasil to the e o opportunities Sul of the global digital age respondam de forma by apropriada analyzing the legal, social, analisando economic and cultural dimensions of as technology to dimensões promote legais, better culturais e regulatory sociais practices para around promover melhores disinformation. práticas regulatórias em torno da Once desinformação. again, the US government Então, mais uma vez, o governo campaigning americano to get fazendo regulations campanha passed that would be banned para a under the US aprovação de Constitution. regulamentações que seriam impossíveis no âmbito da Constituição americana. Seriam violações da Credibility Constituição the americana. Trust Então, Project. projeto credibilidade. Projeto develops the credibilidade. transparency standards. Então, nós temos aí promoção de Basically, to padrões de transparência, control the basicamente narrative by demanding para controlar a proprietary narrativa, information of social media platforms. exigindo informações das plataformas de mídia social, Surviving on the networks. sobrevivendo US nas government. redes. Com o intuito de tirar esse estresse, tirar a intranquilidade desse momento eleitoral do Brasil. O senhor não quer aproveitar essa oportunidade diante de milhões de brasileiros para assumir um compromisso eloquente de que vai respeitar o resultado das urnas, seja ele qual for? Seja qual for, eleições limpas devem e têm que ser respeitadas. O senhor vai Limpas e respeitar... transparentes têm que ser respeitadas. Está atestado que as eleições brasileiras são limpas e são transparentes e que as urnas são auditáveis. Isto posto, eu lhe pergunto mais uma vez. O senhor vai assumir um compromisso diante de milhões de brasileiros de respeitar o resultado das urnas e estimular os seus seguidores a fazer o mesmo, candidato? Serão respeitados os resultados das urnas desde que as eleições sejam limpas e transparentes. Como você disse que são auditáveis, em 2014 não aconteceu isso. Mas tudo bem. Vamos botar um ponto final nisso? O senhor vai botar Não, um tá ponto resolvido. final? Ponto final. Vamos para outra pergunta, outro assunto. E pasmem, tudo isso em parceria com o TSE. Sim, aquele mesmo que agora está investigando velhinhas com Bíblia na mão porque postaram stories com a bandeira do Brasil. Sobre nossa solicitação, 200 contas foram excluídas por transmitir mensagens políticas ilegais não solicitadas, especialmente quando vai contra o sistema eleitoral ou o Tribunal Eleitoral. Então, a primeira coisa que nós fizemos para poder combater a má informação foi
fazer esse acordo com a rede social e também nós fizemos um acordo com 9 agências de verificação de informação no Brasil. Mas o mais sensacional é que a apresentadora da Globo News e daminha de honra da Janja, Natuza Neri, já tinha contado tudo isso meses atrás. Tentando defender o regime, ela soltou num podcast que sim, havia parceria com ONGs americanas e que sim, o sistema eleitoral precisava de ajuda externa. Daqui do Brasil, horas depois da invasão ao Capitólio, o então presidente Jair Bolsonaro ameaçava e dizia: "Nós vamos ter um problema pior que o dos Estados Unidos se não tiver voto impresso por aqui." E para sufocar uma tentativa de golpe, a Casa Branca de Joe Biden entrou em ação. Ou seja, ela deu spoiler da bomba do Mike Pence. É como se ela tivesse revelado o final de Os Suspeitos antes do Kevin Spacey sair mancando. A verdade que está vindo à tona com um cheiro de pizza estragada é que o golpe real não aconteceu em 8 de janeiro. Aquilo foi só o episódio especial de fim de temporada, com figurantes de cosplay e muita câmera da Globo. O golpe mesmo foi antes. Silencioso, técnico, cirúrgico, com algoritmo, censura, checagem, remoção de conteúdos e sabotagem digital contra o eleitorado conservador. Foi o Design for Democracy, que de democrático só tinha um nome, tipo República Popular da Coreia. E tudo isso com o apoio do STF e dos que diziam defender a democracia. Agora, o clima no STF parece final de Game of Thrones. Todo mundo odiando o rei, ninguém confiando em ninguém e todo mundo com medo de levar uma flechada ou uma sanção Magnitsky. Barroso já quer sair do barco. Fachin já está se ajeitando na poltrona da presidência. E Xandão? Xandão tá lá, rindo nervosamente e dizendo que vai ignorar as sanções. Tipo o vilão da Disney cercado por aldeões com tochas. E nos bastidores, segundo o Poder 360, já tem pelo menos 5 ministros criticando o modus Xandão. Mas em público, silêncio, covardia e sorrisos falsos. Enquanto o STF racha, o país pega fogo. Literalmente. Multidões nas ruas, Bolsonaro preso em casa, mas mais forte do que nunca. Olha aí, pessoal. Vejam onde está a carreata. Ali a terceira ponte, os arcos, está depois do lago. Nós estamos na subida, chegando quase no condomínio de Bolsonaro. Estamos juntos aqui. O regime achou que calar Bolsonaro seria o ponto final, mas foi só a vírgula. A faísca foi a lei Magnitsky em Moraes. O combustível, o depoimento de Mike Pence. E o fósforo, a revolta popular que agora se espalha com a frase "Bolsonaro, legítimo presidente do Brasil". Quem diria? Agora é a nossa vez de gritar... Golpe, 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 golpe. Golpe, 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 golpe. É o tipo de plot twist que nem House of Cards teria coragem de escrever. E para quem achou que acabou, vem aí o Magnitsky 2, a missão. Mais 7 nomes devem ser anunciados nas próximas semanas. Estão avisados a não apoiar sua conduta, segundo aqui essa nota da Embaixada dos Estados Unidos. É uma nova nota porque a mensagem tinha uma anterior que falava, sobre esse conteúdo, uma da diplomacia pública dos Estados Unidos, do subsecretário, e agora essa nova nota diz o seguinte: o ministro Moraes é o principal arquiteto da censura e perseguição contra Bolsonaro e seus apoiadores. Suas flagrantes violações de direitos humanos resultaram em sanções pela lei Magnitsky determinadas pelo presidente Trump.
E aí, aqui a gente tem a outra parte, considerada inclusive a mais forte, em que a embaixada diz o seguinte: os aliados de Moraes no judiciário e em outras esferas estão avisados para não apoiar nem facilitar a conduta de Moraes. Estamos monitorando a situação de perto, diz a embaixada norte-americana, em mais uma ofensiva clara a Moraes depois da lei Magnitsky. E a lista promete deixar gente sem Miami, sem Nova York, sem Paris e, quem sabe, até sem o Itaú. O regime Supremo PT achava que estava blindado, mas agora o castelo de cartas começa a desabar. Sim, brasilinas e brasileiros, o golpe venceu. Mas não aquele com vovó patriota de bandana e senhoras com bandeira do Brasil e Bíblia na mão. O golpe que triunfou foi o chique, o gourmet. O golpe com crachá da ONU, patrocínio da NED e filtro do Instagram com selo Democracia em Ação. O 8 de janeiro? Aquilo foi só o teatro, a peça principal do Festival de Narrativas Manipuladas 2023. O cenário estava montado, vidros quebrados, câmeras posicionadas e um roteiro caprichado onde os mocinhos usavam toga e os vilões usavam verde e amarelo. Vieram os inquéritos infinitos, o STF versão Big Brother com tornozeleira e o Estado policial digital, onde curtir um post virou crime de opinião e fazer piada virou atentado contra a democracia. Mas, como todo teatro mal encenado, as cortinas estão começando a cair. E o cenário por trás é de papelão. A grande mentira que sustentava o show, aquela que dizia que tudo isso era em nome da democracia, está balançando mais que a popularidade do Janones fora do Twitter. Parece que o script do regime supremo progressista está com os dias contados. E no fim, como toda farsa que se leva a sério demais, vai acabar virando meme. E o Barroso? Bem, Barroso vai ter que trocar Harvard por curso online da Estácio e Miami por Cabo Frio. Quem diria que alguém que trabalhou com tanto zelo e devoção para a CIA agora não possa pisar nos Estados Unidos nem passar as férias em Miami? Perdeu, mané, numa mola. Tantas gravatas lindas compradas para usar nas palestras em Harvard que agora ficarão na gaveta. Que irônico. Acho que ele está sendo derrotado pelo bolsonarismo.